Sabe aquela sensação de cansaço que parece que não vai embora, mesmo depois de comer? Parece que a bateria está no zero, né? Não faz muito sentido. Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mistério do cansaço e entender essa coisa maluca. Como é que ter muito combustível no corpo, muito açúcar, pode na verdade roubar toda a nossa energia? A grande questão é exatamente essa. Se açúcar, a glicose, é energia pura para as nossas células, por que ter açúcar demais no sangue deixa a gente completamente esgotado? É um paradoxo, né? A resposta para esse mistério todo está no jeito como as nossas células recebem, ou melhor, não recebem essa energia. E a primeira peça desse quebra-cabeça é uma analogia que eu acho genial, de tão simples e poderosa: a da chave e da fechadura. Vamos ver como a insulina entra nessa história. Então, vamos lá. Pensa na insulina como a chave. O pâncreas produz essa chave toda vez que a gente come. E a missão dela é super clara: ir até as nossas células, encontrar a portinha e abrir. Para quê? Para a glicose, o nosso combustível, finalmente entrar e gerar energia. Um sistema que deveria ser perfeito. Mas e se essa fechadura começar a dar problema? E aqui a gente vê o contraste, preto no branco. Na esquerda, o mundo ideal. A chave, a insulina, entra, gira direitinho, a porta da célula abre, a glicose entra e energia. Agora olha só à direita, onde o problema mora. A fechadura está enferrujada. É o que a gente conhece como resistência à insulina. A chave está lá, tentando, girando em falso, mas a porta simplesmente não abre. A glicose fica toda acumulada do lado de fora, no sangue, e a célula lá dentro fica passando fome. O resultado é óbvio: um corpo exausto, mesmo estando, ironicamente, nadando em combustível. Mas olha, a falta de energia é só o começo da história. Quando o corpo não consegue de jeito nenhum usar esse açúcar, ele ativa um plano B, um plano de emergência. E, infelizmente, esse plano B é literalmente tóxico. Essa saída de emergência é, na verdade, um desvio metabólico chamado via do sorbitol. Pensa nisso como um atalho super perigoso que o corpo só deveria usar em último caso. O problema é que com açúcar sempre alto, esse atalho acaba virando a avenida principal. E funciona em 3 etapas bem claras. Primeiro, tem glicose sobrando? Beleza. Uma enzima chamada aldose redutase é ativada. Segundo, essa enzima pega a glicose e transforma numa outra coisa chamada sorbitol. E aí vem o terceiro passo, o mais perigoso. O sorbitol é tipo uma esponja. Ele entra em células muito sensíveis, como as dos nossos nervos e olhos, e não consegue mais sair. Lá dentro, ele começa a puxar água, causando um inchaço que vai literalmente danificando a célula de dentro para fora. E esse estrago celular se manifesta de formas bem concretas. A tal da neuropatia, com aquelas dores e formigamentos chatos, a visão que fica meio cansada, embaçada, e pode até acelerar a formação de catarata. E o pior: o sorbitol não só incha a célula, ele também expulsa de lá um protetor super importante, o myo-inositol, deixando a célula totalmente vulnerável. E como se esse veneno, o sorbitol, já não fosse problema suficiente, tem um segundo processo de dano rolando ao mesmo tempo. E esse tem um nome que muita gente já viu no exame de sangue: a hemoglobina glicada. A melhor imagem para entender a glicação é pensar em fazer caramelo. É isso mesmo. Assim como o açúcar na panela, o excesso de glicose no nosso sangue começa a grudar, a cozinhar as nossas proteínas, deixando elas duras, grudentas e, o mais importante, sem função. Elas ficam caramelizadas. Então, quando a gente faz o exame de hemoglobina glicada, o tal do HbA1c, o que ele está medindo? Ele é, na verdade, o placar desse dano. Ele não mede o açúcar daquele momento, mas sim a porcentagem de hemoglobina que foi caramelizada nos últimos 3 meses. É a prova concreta, o registro do estrago que o açúcar alto vem fazendo em silêncio. Olha, eu sei que o cenário parece meio desanimador, mas a notícia boa é que a mesma bioquímica que explica o problema também nos dá as armas para contra-atacar. Existe um verdadeiro esquadrão de resgate de nutrientes que pode ajudar a virar esse jogo. A pergunta que fica é: beleza, como é que a gente luta de forma inteligente contra esses dois inimigos ao mesmo tempo? A resposta está em dar ao corpo os agentes certos para cada missão específica. E se liga nesse esquadrão de elite. Para a fechadura enferrujada, a gente tem o cromo e o vanádio, os lubrificantes da história, que ajudam a chave a funcionar melhor. Para impedir a produção do veneno sorbitol, a gente chama os bloqueadores, benfotiamina e quercetina. Se o sorbitol já entrou, o myo-inositol entra em cena, tipo o herói da limpeza, para colocar ele para fora. Contra a caramelização, nosso especialista é a L-carnosina,
o limpador de caramelo. E para fechar, protegendo e reparando os nervos, temos o ácido alfa-lipoico, o nosso protetor universal. É um time completo. E aqui, a dose certa faz toda a diferença. Não é só sobre quais nutrientes, mas em que quantidade. Estudos mostram, por exemplo, que uma dose de 400 microgramas de cromo pode ser super eficaz para ajudar a lubrificar esses receptores de insulina e fazer a glicose entrar na célula de novo. É a ciência de precisão trabalhando para a gente. Certo. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Como é que essa estratégia toda resolve o nosso mistério lá do começo, o do cansaço? A missão final, claro, é trazer a nossa energia de volta. O ponto central é esse. Quando a gente usa essa estratégia para consertar a fechadura, para bloquear as rotas tóxicas e para limpar o estrago que já foi feito, a célula finalmente consegue abrir a sua porta. Aquele combustível que estava preso do lado de fora, no sangue, finalmente entra e pode ser usado. E quando a célula volta a ter energia, o corpo inteiro sente a diferença. O resultado direto é o fim do mistério. Aquele cansaço vai embora, a gente sente muito mais energia e, de quebra, o exame de hemoglobina glicada começa a baixar, mostrando que a tal caramelização interna está diminuindo. E para fechar, eu quero deixar uma reflexão muito forte do material que inspirou essa análise. Antes do diabetes aparecer no exame, ele já está acontecendo na célula. Isso é um lembrete fundamental, né? A verdadeira batalha pela nossa energia e pela nossa saúde acontece num nível que a gente não vê, no nível celular. Mas como vimos hoje, é uma batalha que a gente pode e deve influenciar.